Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, não importa o quão preenchida sua vida pareça estar, há um vazio persistente, um eco sutil de que algo essencial está faltando. Você se pega deslizando por feeds infinitos, rolando sem parar, buscando a próxima notificação, a próxima compra, o próximo entretenimento, como se a própria vida dependesse dessa constante estimulação. Há um ímpeto quase incontrolável de preencher cada silêncio, cada pausa, com algum tipo de ruído, alguma distração que nos afaste de nós mesmos. É como se a tranquilidade fosse uma ameaça e o vazio, um abismo a ser evitado a todo custo. Antes da gente começar de vez, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder a próxima parte dessa jornada, beleza? Agora, vamos nessa. Nós somos mestres em nos distrair. Transformamos a arte de fugir em um estilo de vida. E não é por falta de opções. Ao contrário, vivemos em uma era de abundância de escolhas, de prazeres instantâneos, de gratificações que chegam na palma da nossa mão. Mas, ironicamente, quanto mais nos cercamos dessas facilidades, mais nos sentimos desorientados, mais perdemos o contato com a bússola interna que deveria nos guiar. Olhamos para fora, para as telas que brilham, para os produtos que prometem felicidade, para as interações superficiais que simulam conexão. E por um momento, a dor diminui, a ansiedade se acalma. Mas é apenas um paliativo, uma dose de um analgésico que nos anestesia, nos mantendo em um estado de dormência confortável, mas perigoso. Essa busca incessante por alívio imediato, por essa felicidade fabricada e pronta para o consumo, pode ser, na verdade, uma armadilha. Uma armadilha dourada, reluzente e convidativa, que nos promete liberdade, mas nos aprisiona em uma rotina de repetição e dependência. Já parou para pensar que talvez o controle moderno não venha com correntes visíveis, mas com a sedução de um prazer anestesiante, que somos condicionados, quase sem perceber, a evitar o desconforto, a fugir do silêncio, a temer o vazio, porque ali, naquele espaço não preenchido, reside uma verdade que nos assusta. Essa verdade é a de que estamos sendo moldados por uma fábrica de desejos, invisível, que sussurra em nossos ouvidos o que deveríamos querer, o que deveríamos ser, o que deveríamos consumir para nos sentirmos completos. Cada curtir, cada notificação, cada nova aquisição funciona como uma pequena dose de soma, um elixir que nos afasta da nossa própria essência, nos tornando mais previsíveis, mais controláveis e, paradoxalmente, mais isolados. É um ciclo vicioso. Quanto mais nos sentimos vazios, mais buscamos preenchimento externo. Quanto mais buscamos preenchimento externo, mais nos afastamos da fonte de preenchimento que está dentro de nós. Talvez você esteja sentindo essa inquietação agora, essa sensação de que há algo de errado na forma como temos vivido, na forma como temos nos relacionado com o mundo e com nós mesmos. É um desconforto, sim, mas é também um sinal vital. É o primeiro sussurro de um despertar, a sua intuição batendo à porta, convidando-o a questionar a natureza dessa felicidade que tem sido oferecida e consumida. Não é fácil confrontar essa realidade, porque ela nos força a olhar para a nossa própria cumplicidade, para os hábitos que nos aprisionam, para a dor que evitamos. Mas essa dor, a dor de confrontar o que é o primeiro sinal de vida, a prova de que você não está completamente anestesiado, de que sua alma ainda anseia por algo mais autêntico. Este é um convite para essa jornada, para um mergulho corajoso na verdade de quem você realmente é, para além das distrações e dos prazeres efêmeros. Uma jornada para reencontrar a liberdade que não se compra, mas se conquista. Ainda que a sedução externa seja potente, a verdadeira batalha, contudo, se trava em outro campo, o interior. Em vez de apenas observar o espelho externo das distrações, somos agora convidados a mergulhar nas camadas mais profundas da nossa própria mente, onde residem as crenças que nos aprisionam e os medos que nos impulsionam para a fuga. Há uma tapeçaria complexa de narrativas internas, muitas vezes tecidas em silêncio desde a infância,
que nos dizem o que somos e o que deveríamos buscar. Por exemplo, a convicção de que nosso valor está intrinsecamente ligado à nossa produtividade incessante, ou que a aprovação externa é a única medida de nossa existência, nos impele a uma busca frenética por validação em cada interação digital, em cada nova aquisição. Essas são as vozes que sussurram: você não é suficiente a menos que esteja ocupado. Você precisa preencher cada lacuna com algo ou será esquecido. Subjacente a essa inquietação, jazem medos profundos. O medo do silêncio, por exemplo, não é apenas uma aversão à ausência de ruído. É o pavor do que emerge quando o barulho cessa. É o receio de confrontar pensamentos desconfortáveis, memórias esquecidas, ou a incômoda sensação de que talvez não sejamos quem pensamos ser, por trás de todas as máscaras e distrações. Há também o medo de perder o controle, a apreensão de que, ao nos desconectarmos das redes e do consumo, perderemos o fio da vida, ficaremos para trás ou seremos excluídos. Essa apreensão nos empurra de volta para o ciclo de busca por gratificação instantânea, mesmo quando sabemos que ela nos drena. Essa dinâmica se manifesta de diversas formas, criando padrões de autossabotagem que, paradoxalmente, visam nos proteger de um desconforto ainda maior. A procrastinação, por exemplo, pode ser uma forma de evitar o fracasso ou o julgamento, mantendo-nos em uma zona de inércia aparente. A compulsão por compras, que vai além da necessidade, pode ser uma tentativa de preencher um vazio emocional, uma carência que não conseguimos nomear. Ou ainda, o hábito de nos sobrecarregarmos com compromissos, de viver em um estado de perpétua ocupação, serve como um escudo contra a introspecção forçada, impedindo-nos de encarar as perguntas que realmente importam. Todas essas são estratégias de evitação, construídas ao longo do tempo, que nos mantêm em uma zona de conforto ilusória, mas nos impedem de crescer. É crucial reconhecer que, muitas vezes, esses padrões são alimentados por feridas emocionais não cicatrizadas. Experiências passadas de rejeição, de não ser visto ou ouvido, de sentir-se inadequado, podem criar um terreno fértil para a busca incessante por validação externa. A dor, não processada, se manifesta como uma sede insaciável por alívio, e as distrações se tornam um bálsamo temporário para essa dor. Não se trata de culpa, mas de um convite à introspecção compassiva. O que se esconde sob a superfície? Que emoções ou memórias estamos tentando silenciar com o ruído constante? Perceba como essa engrenagem interna funciona. Um passo fundamental consiste em observar esses mecanismos sem julgamento. Não é um exercício de condenação, mas de pura consciência. Comece a notar as vozes internas que o impulsionam, os medos que o paralisam e os padrões que você repete. Apenas a observação, essa quietude atenta, já é o primeiro raio de luz a penetrar na escuridão dessas armadilhas internas. Ao invés de lutar contra elas, convide-as para a sua consciência, reconhecendo que elas existem e que, de alguma forma, serviram a um propósito no passado, mesmo que hoje o impeçam de avançar. É nesse reconhecimento gentil que a possibilidade de uma nova escolha começa a surgir. Contudo, há um ponto de inflexão, um limiar, onde a percepção se aguça e o véu que cobre a nossa visão começa a se dissipar. Não se trata de uma revelação estrondosa, mas de um sussurro persistente que emerge do mais profundo do seu ser. A incômoda, mas profundamente libertadora, verdade de que a sua paz não pode ser comprada, nem vendida, nem encontrada em nenhum feed ou prateleira virtual. Ela reside inabalável na sua própria capacidade de escolher a sua resposta ao mundo, em vez de ser meramente uma reação a ele. Perceba, o poder não está em controlar as ondas da vida, mas em aprender a navegar o próprio barco, independentemente da maré que se apresenta. É a mudança de perspectiva de quem se sente à mercê de forças externas para quem reconhece a soberania da sua própria consciência. Não somos apenas os receptores passivos das mensagens que nos chegam. Somos os guardiões do nosso espaço interno, com a prerrogativa de decidir o que permitimos que ocupe nossa mente e nosso coração. Essa é a essência do despertar.
A compreensão de que a sua verdadeira fortaleza não está na ausência de desafios, mas na sua inquebrantável capacidade de confrontá-los a partir de um centro de calma e clareza. Essa soberania interior, frequentemente negligenciada, é a chave para desativar as armadilhas que o mundo exterior nos oferece. Ela nos permite diferenciar o que é ruído do que é verdade, o que é efêmero do que é eterno em nossa jornada. Por conseguinte, o desconforto, antes visto como um sinal para fugir, revela-se agora como um mensageiro essencial, um guia. Ele aponta para as áreas onde ainda estamos apegados a ilusões, onde a armadura da distração nos impede de sentir plenamente e de crescer. Em vez de suprimir essa sensação, a nova perspectiva nos convida a acolhê-la, a sentar-nos com ela, a escutar o que ela tem a dizer sem a necessidade de preencher o vazio que ela revela. É na quietude desse encontro que as fissuras na nossa percepção se expandem, permitindo que a luz da autoconsciência penetre e revele caminhos antes invisíveis. Aceitar a impermanência dos sentimentos e a fluidez da experiência humana torna-se, então, uma fonte de resiliência inabalável, não de vulnerabilidade. Ademais, essa iluminação nos impulsiona a questionar a origem de nossos impulsos e a natureza de nossas motivações mais profundas. Não mais nos contentamos em seguir cegamente os algoritmos do desejo ou as expectativas externas que nos condicionam a uma busca incessante por algo que nunca chega, por uma satisfação que sempre se esvai. Começamos a discernir o que é autenticamente nosso, o que ressoa com nossa essência mais profunda e verdadeira, do que foi implantado por uma cultura de consumo e gratificação instantânea. Essa é a jornada de desprogramação, de desvincular-se das narrativas que não nos servem mais, de desaprender o que nos aprisiona e de reescrever o nosso próprio roteiro de vida, pautado em autenticidade e propósito. A cada escolha consciente de desligar a tela, de respirar fundo antes de reagir impulsivamente, de dedicar tempo ao silêncio e à reflexão, estamos ativamente redefinindo nosso relacionamento com o prazer e com a dor, reorientando nossa bússola interna para a verdade de quem somos, e não para o que nos dizem para ser. O resultado dessa profunda transformação não é uma ausência de desafios ou um estado de felicidade utópica, mas uma profunda sensação de estar enraizado, de possuir um porto seguro e inabalável dentro de si mesmo, independentemente das tempestades externas que possam surgir. É uma clareza que dissipa a névoa da confusão, permitindo que você enxergue suas verdadeiras necessidades e aspirações, para além do ruído ensurdecedor do consumo e da validação externa. A força que emerge desse processo não é de dominação sobre o mundo, mas de maestria sobre o próprio mundo interior. Você começa a perceber que a verdadeira liberdade não está em ter tudo ou em fugir de tudo, mas em precisar de menos, em ser, em vez de ter. É a redescoberta de uma dignidade intrínseca, um poder silencioso e soberano que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecido, cultivado e, finalmente, vivido plenamente. Agora que a percepção se aguçou e a consciência da armadilha se instalou, a questão que se impõe é como transitar desse reconhecimento para a ação transformadora. Não se trata de uma negação abrupta do mundo moderno, mas de uma reengenharia consciente da sua relação com ele. Um ponto de partida fundamental reside na criação intencional de oásis de silêncio, dentro do seu dia, não apenas como uma ausência de ruído externo, mas como um espaço onde a mente pode desengajar-se do incessante fluxo de informações. Isso pode começar com a prática de micropausas ao longo do dia. Antes de pegar o celular por impulso, por exemplo, ou de ligar a televisão ao entrar em casa, permita-se um breve lapso de tempo, 30 segundos, 1 minuto, para apenas respirar e observar. Note a sensação do ar nos pulmões, a temperatura ambiente, os sons distantes. Essa simples interrupção do piloto automático é um ato de soberania sobre os seus próprios hábitos. Adicionalmente, considere a dieta de informação.
Assim como cuidamos do que ingerimos para nutrir o corpo, é igualmente vital filtrar o que alimenta a nossa mente. Isso implica em questionar a qualidade e a necessidade de cada conteúdo que você consome. É um convite para desativar notificações desnecessárias, para silenciar grupos de mensagens que apenas geram ruído e ansiedade, e para ser seletivo com as fontes de notícias e entretenimento. A intenção aqui é criar um ambiente mental menos poluído, permitindo que a sua própria voz interior, frequentemente abafada pela cacofonia digital, possa emergir com mais clareza. Não é sobre isolamento, mas sobre discernimento e autoproteção. Para além disso, aprofunde a prática de nomear suas emoções. Quando sentir o impulso de buscar a distração, pause e pergunte a si mesmo: o que estou sentindo neste exato momento? É tédio, ansiedade, frustração, solidão? Dê um nome ao sentimento. Essa simples ação de rotular a emoção, sem julgamento, já diminui o seu poder sobre você. Em contrapartida à fuga, você se torna um observador curioso da sua própria paisagem interna. Essa prática, que parece pequena, é um pilar para a inteligência emocional e para a construção de uma relação mais autêntica consigo mesmo. Um passo prático, por exemplo, é a instituição de uma hora sem tela diária em sua casa ou em sua rotina pessoal. Pode ser a primeira hora da manhã, a última hora antes de dormir, ou um período específico no meio do dia. Durante esse tempo, todos os dispositivos eletrônicos são guardados, e o foco se volta para atividades que nutrem a alma. Leitura de um livro físico, escrita, uma caminhada na natureza, uma conversa genuína com um ente querido, ou simplesmente sentar em silêncio e observar o fluxo dos seus pensamentos. Esse ritual não é uma punição, mas um presente de tempo e espaço para o seu eu autêntico. Paralelamente a isso, cultive uma auditoria de desejo. Periodicamente, examine os impulsos de compra ou de consumo de conteúdo que surgem. Pergunte-se: este desejo é genuinamente meu, alinhado aos meus valores e necessidades mais profundas? Ou é um eco da fábrica de desejos externa que busca me preencher com algo que não preciso? Ao fazer essa distinção, você recupera o poder sobre suas escolhas, transformando o consumo de um ato reativo para um ato consciente e deliberado. Dessa forma, cada escolha se torna uma ferramenta de autoconhecimento e empoderamento, afastando-o da armadilha dourada e aproximando-o da verdadeira liberdade. Compreender a armadilha é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio jaz na audácia de desatar os nós que nos prendem. Agora, mais do que nunca, é o momento de invocar a coragem que reside em você, aquela força silenciosa que se recusa a ser anestesiada. Não basta apenas reconhecer os padrões de fuga ou identificar as crenças limitantes. É preciso dar um passo adiante em direção ao desconhecido, aceitando que a jornada para a liberdade autêntica será, por vezes, incômoda e repleta de incertezas. A verdadeira transição do entendimento para a transformação exige um ato de fé em sua própria capacidade de sustentar o desconforto, de habitar o silêncio e de confrontar as verdades que emergem quando as distrações se calam. No entanto, é precisamente nesse terreno movediço que a verdadeira resiliência é forjada. Pense na dor que acompanha o crescimento de um músculo. Não é um sinal de dano, mas de fortalecimento, de adaptação. Da mesma forma, o desconforto que você sente ao desligar o piloto automático, ao resistir à tentação de uma gratificação instantânea, ou ao permitir que um vazio se manifeste sem preenchê-lo imediatamente, é a prova viva de que você está se expandindo, rompendo as barreiras de um condicionamento profundo. Cada vez que você escolhe a consciência em detrimento da fuga, você está reescrevendo o seu próprio código de conduta, afirmando a sua soberania sobre os impulsos programados. Essa é a coragem em sua forma mais pura, a de permanecer presente, mesmo quando o presente é desafiador. Para tanto, é imperativo cultivar uma fé inabalável na própria bússola interna. No turbilhão de informações e expectativas externas, a voz da sua intuição pode parecer um mero sussurro. Contudo,
É essa voz que aponta para o seu norte verdadeiro, para o que realmente ressoa com a sua alma, independentemente do que a fábrica de desejos tenta lhe vender. A ousadia aqui se manifesta em confiar nesse guia interior, mesmo quando ele o leva por caminhos menos pavimentados, ou quando suas escolhas parecem contrariar a lógica do consumo e da aprovação social. Isso implica em desenvolver uma escuta mais profunda para os seus próprios anseios e uma desconfiança saudável em relação aos apelos externos que prometem felicidade pronta. Portanto, a ousadia não reside em aguardar a perfeição do cenário ou a ausência de medo para agir. Pelo contrário, ela se revela na disposição de dar o primeiro passo imperfeito, de se permitir errar, de aprender com cada tropeço e de seguir em frente. Talvez seja um minuto a mais de meditação pela manhã, o ato de deixar o celular de lado durante uma refeição com a família, ou a decisão de não comprar algo que você não precisa, apesar do apelo sedutor. Cada uma dessas escolhas, por menor que pareça, é um ato de rebeldia contra a armadilha dourada, uma declaração de que você está no comando. A jornada não exige saltos gigantescos, mas uma série de passos deliberados, conscientes e, sim, corajosos. A liberdade autêntica, aquela que verdadeiramente almejamos, não é um destino a ser alcançado, mas uma prática diária de desvincular-se das amarras invisíveis. Ela floresce quando você se permite ser vulnerável, quando aceita a imperfeição do processo e quando se compromete a viver a sua verdade, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. É a coragem de ser você mesmo, sem filtros, sem as camadas de distração que o mundo impõe. Essa é a essência do seu poder inato, a capacidade de escolher a sua própria realidade, de construir a sua própria felicidade, que não depende de validação externa ou de prazeres fugazes. Diante de tal chamado, lembre-se, você possui a força para desbravar esse novo território. A dor de confrontar a realidade é, na verdade, a energia que impulsiona o seu despertar, o combustível para a sua transformação. Aceite-a como um sinal de vida, como a prova de que você está se tornando mais inteiro, mais autêntico. A sua capacidade de se libertar da caverna, do conforto, está intrinsecamente ligada à sua disposição de encarar a luz, mesmo que ela, a princípio, ofusque e revele o que estava escondido. Avance com convicção, pois a realidade, em sua crueza, é tudo o que temos para construir uma vida verdadeiramente significativa. Ao atravessar o portal do desconforto, você emerge transformado, não como alguém imune aos desafios da existência, mas como um ser enraizado em sua própria verdade inabalável. O que antes era uma busca frenética por preenchimento externo, agora se dissolve na serena convicção de que sua plenitude reside intrinsecamente em seu ser. A quietude que você outrora temia revela-se não como um vazio a ser evitado, mas como o berço da sua mais profunda sabedoria, o santuário onde a sua voz autêntica pode finalmente ser ouvida, clara e inconfundível. A partir desse novo patamar, a sua identidade se solidifica. Ela não é mais um reflexo mutável das projeções alheias ou dos apelos de um mundo que insiste em moldá-lo. É a manifestação de quem você realmente é, desprovido de adornos e da necessidade de aprovação. Você percebe que seu valor não é uma moeda a ser negociada ou conquistada através de feitos e aquisições, mas uma condição inerente à sua própria existência. Essa percepção funda uma confiança que não vacila diante das tempestades, pois não se apoia em circunstâncias externas, mas na rocha firme do seu próprio reconhecimento. Essa profunda aceitação de si mesmo catalisa um processo de cura contínuo. Não se trata de apagar cicatrizes, mas de integrá-las à tapeçaria da sua história, compreendendo que cada experiência, cada vulnerabilidade, contribuiu para a pessoa resiliente e compassiva que você se tornou. A dor que antes impulsionava a fuga, agora se converte em um portal para a empatia, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Você aprende a habitar o espectro completo das emoções humanas, sem a necessidade de silenciar aquelas que são consideradas negativas, pois compreende que cada uma delas carrega uma mensagem,
uma oportunidade de crescimento e uma camada a mais de sua própria integridade. Consequentemente, a sua interação com o mundo se redefine. A necessidade de acumular ou de se destacar por meio do consumo diminui, substituída por uma apreciação genuína pela simplicidade e pela autenticidade das conexões. Você encontra alegria em momentos despretensiosos, na profundidade de uma conversa sincera, na beleza de um dia comum, na própria respiração. A dopamina efêmera das telas e das compras cede lugar a uma satisfação mais duradoura, aquela que brota de um propósito alinhado à sua essência e de uma vida vivida com intenção. Essa é a verdadeira riqueza, a capacidade de encontrar abundância naquilo que não pode ser quantificado nem comprado. Ainda mais, a liberdade que você agora experimenta é a de ser o arquiteto da sua própria paz, um estado que não é perturbado pelo ruído externo, mas que se mantém como um farol interno, guiando-o através da complexidade da vida. Você não está mais à mercê das marés do desejo fabricado. Ao invés disso, você navega com um senso de direção inabalável, impulsionado pela sua própria melodia interior. Essa maestria sobre si mesmo não o isola, mas o conecta de forma mais profunda e verdadeira com o mundo, permitindo que você ofereça sua presença plena, sua escuta atenta e sua compaixão genuína. Portanto, erga-se, não como um ser intocável, mas como um ser inteiro. Reconheça a força que reside em sua vulnerabilidade, a sabedoria que emana de sua quietude e a beleza de sua jornada imperfeita. Você é digno de uma vida que ressoa com sua verdade mais profunda e agora possui as ferramentas e a consciência para cultivá-la. Permita que a sua existência seja um testemunho vivo da liberdade que se conquista ao encarar a realidade, ao invés de fugir dela. Que essa nova perspectiva seja a bênção que o impulsiona a florescer em sua plenitude, irradiando a luz que você sempre carregou dentro de si. Ao tecer as diversas meadas desta jornada, percebemos que o fio que inicialmente parecia nos conduzir a um labirinto de insatisfação, na verdade, nos guiava para uma revelação profunda sobre a natureza da nossa própria liberdade. O desconforto inicial, aquela sensação de vazio persistente em meio a um mundo saturado de estímulos, não era um sinal de falha, mas um convite velado para uma introspecção mais honesta. É como se, por muito tempo, tivéssemos aceitado um reflexo distorcido de nós mesmos, projetado em superfícies reluzentes e efêmeras, sem jamais questionar a autenticidade da imagem. Agora, a névoa começa a dissipar-se e o contorno de uma verdade mais crua, porém infinitamente mais sólida, começa a emergir. Nessa confluência de percepções, a distinção entre a ânsia programada e o desejo genuíno torna-se cristalina. Compreendemos que a busca incessante por uma gratificação instantânea, por vezes, nos afastava da verdadeira nutrição da alma, aprisionando-nos em um ciclo de consumo que prometia plenitude, mas entregava apenas uma satisfação fugaz. A sabedoria que agora se desvela nos mostra que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens ou na validação externa, mas na capacidade de habitar o próprio ser, de encontrar o porto seguro dentro de si, independentemente das ondas que agitam o exterior. É uma recalibração da bússola interna, que antes apontava para o horizonte do ter, e agora se volta para o profundo oceano do ser. Desdobrando-se a partir dessas compreensões, o silêncio, antes um espaço a ser preenchido a todo custo, transforma-se em um aliado. Ele deixa de ser um vácuo ameaçador para se tornar um terreno fértil, onde a intuição pode florescer e onde as respostas que buscávamos fora sempre estiveram à espera, silenciosamente. Essa nova relação com a quietude é um pilar fundamental para desmantelar as estruturas de uma felicidade imposta e para construir uma base sólida para a alegria autêntica. Não se trata de uma negação do mundo, mas de uma redefinição consciente do nosso lugar nele, de uma escolha ativa por uma existência menos reativa e mais deliberada. Refletindo sobre a tessitura que se formou ao longo desta jornada, percebe-se que a coragem necessária para este despertar
não reside em grandes gestos de ruptura, mas na persistência de pequenas escolhas diárias. Cada vez que você opta por pausar, por sentir, por questionar um impulso, você está ativamente desfazendo os nós de um condicionamento profundo. É um processo de desaprendizagem, onde as camadas de expectativas e de crenças limitantes que nos mantinham presos a uma realidade fabricada são gentilmente removidas, uma a uma. Essa é a alquimia do autoconhecimento. Transformar a dor da confrontação em combustível para a transformação e a vulnerabilidade em uma fonte inesgotável de força. O caminho que se delineia não é o de uma perfeição inatingível, mas o de uma autenticidade inegociável. É a jornada contínua de abraçar a própria imperfeição, de reconhecer a beleza na sua humanidade e de confiar na sabedoria que reside dentro de você. O terreno que agora se revela é o da sua própria soberania, onde a voz interior, antes abafada, ecoa com clareza e convicção. A verdadeira liberdade não é a ausência de amarras, mas a consciência de que você detém o poder de se libertar delas, passo a passo, momento a momento. É a percepção de que a sua vida é uma tela em branco e você, o artista, com o pincel em mãos, pronto para criar uma obra que reflete a sua essência mais pura. Ao tecer as diversas meadas desta jornada, percebemos que o fio que inicialmente parecia nos conduzir a um labirinto de insatisfação, na verdade, nos guiava para uma revelação profunda sobre a natureza da nossa própria liberdade. O desconforto inicial, aquela sensação de vazio persistente em meio a um mundo saturado de estímulos, não era um sinal de falha, mas um convite velado para uma introspecção mais honesta. É como se, por muito tempo, tivéssemos aceitado um reflexo distorcido de nós mesmos, projetado em superfícies reluzentes e efêmeras, sem jamais questionar a autenticidade da imagem. Agora, a névoa começa a dissipar-se e o contorno de uma verdade mais crua, porém infinitamente mais sólida, começa a emergir. Nessa confluência de percepções, a distinção entre a ânsia programada e o desejo genuíno torna-se cristalina. Compreendemos que a busca incessante por uma gratificação instantânea, por vezes, nos afastava da verdadeira nutrição da alma, aprisionando-nos em um ciclo de consumo que prometia plenitude, mas entregava apenas uma satisfação fugaz. A sabedoria que agora se desvela nos mostra que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens ou na validação externa, mas na capacidade de habitar o próprio ser, de encontrar o porto seguro dentro de si, independentemente das ondas que agitam o exterior. É uma recalibração da bússola interna, que antes apontava para o horizonte do ter, e agora se volta para o profundo oceano do ser. Desdobrando-se a partir dessas compreensões, o silêncio, antes um espaço a ser preenchido a todo custo, transforma-se em um aliado. Ele deixa de ser um vácuo ameaçador para se tornar um terreno fértil, onde a intuição pode florescer e onde as respostas que buscávamos fora sempre estiveram à espera, silenciosamente. Essa nova relação com a quietude é um pilar fundamental para desmantelar as estruturas de uma felicidade imposta e para construir uma base sólida para a alegria autêntica. Não se trata de uma negação do mundo, mas de uma redefinição consciente do nosso lugar nele, de uma escolha ativa por uma existência menos reativa e mais deliberada. Refletindo sobre a tessitura que se formou ao longo desta jornada, percebe-se que a coragem necessária para este despertar não reside em grandes gestos de ruptura, mas na persistência de pequenas escolhas diárias. Cada vez que você opta por pausar, por sentir, por questionar um impulso, você está ativamente desfazendo os nós de um condicionamento profundo. É um processo de desaprendizagem, onde as camadas de expectativas e de crenças limitantes que nos mantinham presos a uma realidade fabricada são gentilmente removidas, uma a uma. Essa é a alquimia do autoconhecimento. Transformar a dor da confrontação em combustível para a transformação e a vulnerabilidade em uma fonte inesgotável de força.
O caminho que se delineia não é o de uma perfeição inatingível, mas o de uma autenticidade inegociável. É a jornada contínua de abraçar a própria imperfeição, de reconhecer a beleza na sua humanidade e de confiar na sabedoria que reside dentro de você. O terreno que agora se revela é o da sua própria soberania, onde a voz interior, antes abafada, ecoa com clareza e convicção. A verdadeira liberdade não é a ausência de amarras, mas a consciência de que você detém o poder de se libertar delas, passo a passo, momento a momento. É a percepção de que a sua vida é uma tela em branco e você, o artista, com o pincel em mãos, pronto para criar uma obra que reflete a sua essência mais pura. A prática verdadeira começa agora, a cada respiração consciente, a cada escolha que honra quem você é, e não o que o mundo espera que seja. Que a sua jornada seja abençoada com a coragem de viver a sua verdade, plena e sem filtros, pois a realidade, em sua mais pura forma, é tudo o que temos para construir uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Se esta conversa te tocou de forma profunda, eu te convido a se inscrever no canal. Não é só sobre algoritmo, é sobre a gente construir juntos um espaço onde possamos acordar, pensar e ser humanos em um mundo que insiste em nos transformar em máquinas. E se você sentiu que este vídeo te ajudou, compartilhe-o com alguém que talvez também precise ouvir.